Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Como eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, já desejo tudo de bom e espero que aqueles que vejam esse vídeo estejam em paz, em harmonia, em equilíbrio consigo mesmo e com Deus, o nosso Pai Celestial, que é o mais importante. Passando aqui para inaugurar o nosso canal no YouTube com temas motivacionais. Deixando bem claro que a nossa maior motivação tem sempre que ser Deus, nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Sem eles, nós não somos nada. Passando aqui, como eu falei, para inaugurar o nosso canal com temas motivacionais. E enquanto eu estava pesquisando, eu andei falando com algumas pessoas, perguntando tal sobre temas e tudo mais. E eu percebi que quando eu falava, vou fazer um canal motivacional, as pessoas olhavam para mim assim, nossa, canal motivacional, como se isso fosse uma coisa mirabolante. Não, não é uma coisa mirabolante. Motivação não é uma coisa mirabolante que só quem pode nos motivar é um terapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra. Não, ou um especialista da área do psiquismo humano. Não. Todos nós temos essa força interior que possamos, que a gente pode estar exteriorizando a qualquer momento, quando a gente quiser, no momento que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Então, todos podem se automotivar, basta que queira. E quando eu estava estudando o tema, eu lembrei de uma coisa que eu sempre escutei quando eu era mais novo, quando eu estava na categoria de estudante, quando eu estava na minha época de estudante, que cabe aqui contar. Eu escutava muito dos professores, dos amigos da rua, dos pais dos meus amigos, que eu naturalmente tinha uma liderança, que todos me escutavam, que todos paravam para me ouvir, e aliado a uma inteligência, aliado a uma sensatez que eu tinha, eu passei minha fase de adolescência escutando isso, que eu era mais sensato entre os meus amigos, que os meus amigos me escutavam, que eu exercia uma liderança natural sobre os meus amigos, sem precisar me impor, sem precisar com que eu gritasse ou brigasse com alguém. E com o passar do tempo que eu fui crescendo, eu fui observando que sobre algumas pessoas e sobre um grupo ao qual fazia parte, sim, eu tinha uma voz forte, uma liderança, uma, uma opinião forte, ao qual muita gente parava para me escutar. E isso para mim foi muito importante, porque formou o meu caráter. Se alguém parava para me escutar, se alguém parava para escutar a minha opinião, e algumas pessoas começavam a me seguir de acordo com aquilo com que eu falava, isso também aumentou a minha responsabilidade para formar minha conduta e meu caráter. Para mim foi muito bom, porque eu amadureci muito rápido e me fez ter uma melhor consciência da vida. Então, sem mais delongas, antes de começar a entrar no tema, eu quero me apresentar. Eu me chamo Adriano, tenho 45 anos, sou casado, tenho um casal de filhos, sou carioca, mas neste momento falo de Belo Horizonte, mais precisamente dos becos e vielas do aglomerado da Serra, que é uma favela com uma comunidade que fica próximo ao centro de Belo Horizonte, muito conhecida por todos os belo-horizontinos.
E nada melhor e nada mais calmo do que iniciar este canal, iniciar os nossos vídeos com o tema liderança, que todos podem ter. Tem gente que tem liderança no local de trabalho, tem gente que tem liderança na rua que mora, entre os amigos, tem gente que tem liderança no futebol, no grupo de futebol, consegue montar time de futebol, consegue juntar pessoas para fazer aquela peladinha de final de semana ou aquela peladinha de meio de semana. Tem gente que consegue liderar a comunidade, tem gente que consegue liderar o grupo de trabalho, né? Então, tem vários tipos de liderança, mas que todos necessitam de sabedoria, calma, coragem e responsabilidade. Então, sem mais delongas, iniciando o nosso canal com o tema liderança. No final eu vou passar a fonte de estudo ao qual eu tive, para que quem quiser dar uma olhada lá mais especificamente, lá está mais completo. Aqui eu tirei só alguns tópicos de algumas coisas, dei uma resumida e deixei da forma mais simples possível, porque a minha intenção aqui é trazer temas motivacionais mais simplificado, simples, mas que todos possam entender, que todos possam refletir, possam escutar, ver o vídeo e escutar e trazer a parte que toca para suas vidas, perceber que também essas pessoas podem ser líderes de dentro da sua casa, na rua, tal. Tem vários tipos de líderes, né? Então, que esse vídeo ajude a todos a perceber em si mesmo os líderes que cada um é. Beleza? Então, no final eu vou deixar, como eu falei, a fonte de estudo, para que todos possam ir lá, quem se interessar, e estudar, ver melhor, ler o tema na íntegra, a mensagem na íntegra, beleza? O tema é liderança, como eu falei. Vamos lá. A liderança é uma das habilidades mais importantes em qualquer área da vida, seja no trabalho, na escola, em uma equipe esportiva ou em uma organização comunitária. Ter uma liderança eficaz pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. A liderança é uma habilidade complexa que envolve diversos fatores, como comunicação eficaz, habilidade de resolução de problemas, visão estratégica, capacidade de tomar decisões difíceis e empatia. Embora algumas pessoas nasçam com habilidades naturais de liderança, a liderança também pode ser desenvolvida e aprimorada ao longo do tempo. Então, foi isso mais ou menos que os professores, os amigos, os mais velhos do bairro, os pais dos meus amigos, os senhores mais velhos do bairro falavam sobre mim, que eu exercia uma liderança nata. Então, eu já nasci com essa liderança nata, né? De as pessoas pararem para escutar a minha opinião, né? Nas brincadeiras que a gente fazia, estratégia de brincadeira de se esconder, estratégia de aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, de se esconder, de pega-pega. Quando tinha que falar sério sobre algum tema, quando a gente foi crescendo, fui falando mais sério, as coisas foram mais sérias, a responsabilidade chegando, de estudar, de passar na escola, tal. Então as pessoas foram me escutando. Algumas pessoas paravam para me escutar, alguns amigos da minha época, da minha idade,
paravam para me escutar. E isso me fez ter responsabilidade e isso foi me formando o meu caráter, né? Continuando. Ter habilidade e diferentes estilos de liderança é como desenvolver pequenos detalhes da vida. É como a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. Isso também tem a ver com liderança. Você se autoliderar. A gente tem que se autoliderar primeiro para depois a gente ter condições de liderar outras pessoas. E isso é muito importante para aqueles que querem ter um cargo de diretoria na empresa que trabalha, para aqueles que querem ser líderes no grupo que faz parte, para aqueles que querem ser escutados, né? Isso é muito importante, você se autoliderar, ter a consciência perfeita, ter um pensamento perfeito daquilo que você está falando. Então, continuando. Agora eu vou falar de estratégias de liderança. Assumir a liderança é um desafio que requer habilidades específicas e uma forte determinação para alcançar os objetivos almejados. Ser um líder não se trata apenas de comandar e dar ordens, mas sim de inspirar, motivar e guiar uma equipe em direção ao sucesso. Isso é muito importante. Isso equivale para tudo na vida. Ser líder não é só mandar, dar ordem e tal. Tem que ter, como ele falou aqui, ó, capacidade de motivar e inspirar outras pessoas na direção do sucesso. Isso pode ser no bairro que a gente mora, no trabalho, na faculdade. A gente inspirar pessoas, chegar na pessoa e falar, ó, você tem capacidade de fazer isso, vai lá. Chegar naquele que está mais acabrunhado, mais tristonho, dar uma conversa, falar uma conversa amigável, fortalecer aquela pessoa através das palavras, de uma inspiração. Isso é muito importante, né? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque isso requer que a gente tenha responsabilidade na nossa vida. Isso requer responsabilidade para que as pessoas vejam na gente e que a gente tenha também uma conduta boa, para que as pessoas possam ter confiança e vejam na gente um líder também, né? Continuando. Entenda o que é liderança. A liderança é um conceito que envolve a habilidade de inspirar, motivar e influenciar as pessoas a trabalharem juntas em prol de um objetivo comum. É a capacidade de guiar, orientar e tomar decisões para levar um grupo de indivíduos a alcançar os resultados desejados. A liderança é uma habilidade que pode ser aplicada em diversos contextos, como em empresas, organizações comunitárias, times esportivos, grupos religiosos, entre outros. A liderança envolve a capacidade de conduzir e motivar pessoas em direção a um objetivo, enquanto mantém um equilíbrio entre a realização do objetivo e as necessidades e desejos dos membros da equipe. A liderança também está relacionada à tomada de decisões e à habilidade de resolver problemas.
Um líder eficaz deve ser capaz de tomar decisões difíceis e resolver conflitos de maneira justa e imparcial. Além disso, a liderança envolve a capacidade de se comunicar efetivamente e inspirar confiança e respeito em seus seguidores. Foi isso que eu quis falar. Quando eu falei lá no começo que algumas pessoas paravam para me escutar. E até hoje é assim, em alguns lugares que eu chego. As pessoas veem em mim naturalmente em liderança, veem em mim um ponto de confiança, uma pessoa que pode confiar, uma pessoa que pode desabafar, né? E isso para mim é muito bom, porque me faz ter e angariar cada vez mais responsabilidade, né? E cada vez mais me conduzir sempre no caminho reto, no caminho do bem. E, claro, não sou perfeito, não sou o suprassumo, mas que ao longo da vida eu venho aprendendo a, a me conduzir, a ter uma conduta reta. Às vezes eu caio, sim, como qualquer ser humano falho, caio, escorrego, mas que na grande maioria das vezes eu consigo manter um padrão de pensamento no bem, um padrão de pensamento sólido e eficaz naquilo que eu desejo para mim e para o meu semelhante. Beleza? Então, essa última parte que eu falei é para aquelas pessoas que querem ser líderes nas empresas, no seu trabalho, no grupo do bairro, querem ser líderes comunitários, aqueles que querem montar associações. Então, é bom que essas pessoas sejam sempre aquelas pessoas que têm uma conduta mais correta. A gente observe sempre isso. É muito bom você escutar que o seu nome é bem falado lá na frente por outras pessoas que nem te conhecem direito, mas que sempre escutaram falar bem de você, né? E isso automaticamente as pessoas vão te dando crédito, né? E te respeitando, que é o mais importante. Continuando. Não, a gente não pode esquecer que eu escutei isso quando eu era criança. Eu tinha uns 11 anos, 12 anos, nunca mais eu esqueci. Que mesmo sem a gente perceber, tem sempre alguém observando a gente. Muitas vezes é uma pessoa que a gente nem imagina que é. Às vezes observa a gente por bem, e também tem aqueles que observam a gente pro mal, quando a gente erra, quando a gente sai do trilho. Porque, como eu falei, a gente é ser humano falho e também erra, né? Então tem essas pessoas também que nos observa o nosso lado negativo e depois está falando da gente. Mas é normal e a gente tem que conduzir isso da melhor forma. Continuando. A liderança funciona como um processo de influência entre um líder e seus seguidores. O líder utiliza sua habilidade de comunicação, tomada de decisão, resolução de problemas e visão estratégica para inspirar e motivar seus seguidores a trabalharem juntos em prol de um objetivo comum. O processo de liderança envolve diferentes etapas, incluindo a identificação do objetivo, a formação de uma equipe, a comunicação da visão, a motivação dos membros da equipe e a tomada de decisões e ações para alcançar o objetivo.
Qual a importância da liderança? A liderança é extremamente importante em qualquer organização, pois é a habilidade de influenciar e inspirar outras pessoas a alcançarem objetivos comuns. Um líder é capaz de motivar e engajar sua equipe, direcionando seus esforços e talentos para atingir resultados extraordinários. Um líder eficaz deve ser capaz de identificar talentos, desenvolver habilidades, delegar responsabilidades e promover um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Além disso, a liderança é fundamental para o estabelecimento de uma cultura organizacional sólida e coerente que valorize a ética, a transparência, a responsabilidade e o respeito. A liderança é um elemento essencial para o sucesso de qualquer empresa, independente do seu porte ou setor de atuação. Por isso, é importante investir em programas de desenvolvimento de liderança e valorizar os líderes que demonstram competência, empatia, habilidade de comunicação e visão estratégica. Então, como eu falei, esses são a liderança de quem almeja ser líder, ser diretor, ser chefe no local de trabalho, na empresa que trabalha. Tem que ter todos esses requisitos que eu acabei de falar, né? Principalmente a empatia e a capacidade de engajar as pessoas na sua metodologia de trabalho, né? Que, consequentemente, é a metodologia de trabalho da empresa. Cada líder tem o seu jeito de conversar e de falar e de motivar a sua equipe, mas que esse jeito, que essa forma também possa estar formando líderes, né? Um bom líder é aquele que forma outros líderes, porque em algum momento esse líder pode faltar e ter uma outra pessoa de confiança que pode estar resolvendo o problema no lugar daquele líder que faltou por algum problema em casa ou de saúde ou está de férias. Então, bom líder é aquele que forma os líderes. Então, quando eu trabalhei durante um tempo em uma empresa e eu observei muito uma pessoa que era um dos diretores da empresa, né? Eu observei muito ele porque todo mundo gostava dele, todo mundo ficava preocupado quando ele faltava, tal. Ele era querido, né? E de tanto eu observar ele, como ele agia, como ele tratava cada pessoa, como ele falava com cada pessoa, quando uma pessoa da sua equipe faltava ou ou falhava em alguma coisa, eu observava como ele chegava na pessoa, conversava, falava e tal. E todo mundo gostava dele, todo mundo falava bem dele, mesmo nas vezes que ele errava, numa tomada de decisão ou numa atitude, todo mundo falava bem dele. Então eu aprendi muito com ele e quando eu tive a oportunidade de liderar uma equipe, de ter pessoas para a qual eu tinha que angariar, dar ordem, falar, conversar, controlar, ele foi o meu maior exemplo, foi a minha maior lembrança, né? Hoje em dia ele está lá morando com o Papai do Céu, mas ele me ensinou muito, né? Então, vamos lá, continuando.
Quais os tipos de liderança? Existem vários tipos de liderança e cada uma delas pode ser mais eficaz dependendo do contexto em que é aplicada. Vou dar alguns exemplos. Liderança autocrática é um estilo de liderança que o líder toma decisões de forma centralizada, sem ouvir muito a opinião dos membros da equipe. Pode ser útil em situações de crise ou quando a equipe não possui experiência, mas pode inibir a criatividade e a iniciativa dos membros da equipe. Liderança democrática. O líder incentiva a participação ativa dos membros da equipe e a tomada de decisão é em conjunto. É útil quando a equipe tem conhecimentos e habilidades diversas e é necessário que a equipe se sinta motivada e engajada. Essa é o tipo de liderança que eu mais gosto, né? Até hoje, até aqui mesmo na minha casa, nunca tomo uma decisão sozinho. Sempre divido com a minha esposa, sempre divido com os meus irmãos. Se for uma decisão que cabe só a mim e a minha esposa tomar aqui na minha casa, eu sempre estou dividindo. Mas quando é de ordem geral, eu divido com meus cunhados, eu divido com meus irmãos, para a gente tomar uma decisão todo mundo em conjunto. Por exemplo, quando a gente decide fazer a festa de final de ano, quando a gente decide viajar todo mundo junto e tudo mais. Então eu divido a responsabilidade com cada um, entendeu? Então assim e assim sucessivamente, né? Liderança transformacional. Neste estilo de liderança, o líder busca inspirar e motivar a equipe a alcançar metas e objetivos, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional dos membros da equipe, e é eficaz em equipe que busca um propósito maior e um sentido para o trabalho que realizam. Liderança transacional. Nesse estilo de liderança, o líder estabelece regras claras e metas específicas para a equipe e oferece incentivos para alcançá-las. É eficaz em equipes que precisam de estrutura e organização para alcançar metas específicas. Para assumir um tipo de liderança, é importante que o líder identifique as necessidades da equipe e do contexto em que está inserido, para determinar qual estilo de liderança será mais eficaz. O líder também precisa ter habilidade de comunicação, empatia, resiliência e capacidade de ouvir e entender as necessidades dos membros da equipe para aplicar o estilo de liderança adequado. Isso cabe aos líderes, né? Quem for líder tem que ter essa noção. Qual é o melhor estilo que eu possa aplicar na empresa que eu trabalho, né? E isso também tem que estar andando lado a lado com os superiores, né? Que tudo começa lá no alto, né? Do alto e vem descendo para que a gente possa ter uma equipe na empresa de ordem geral, todo mundo mais ou menos falando a mesma língua e com os mesmos pensamentos, né? Então, isso é também muito válido que esses tipos de liderança sejam discutidos com os superiores do líder, né? Com a diretoria, com os superiores dos diretores, com o dono da empresa, com os donos ou o dono da empresa, para que todos estejam mais ou menos falando a mesma linguagem, para que um setor não age assim, o outro age assado, o outro age assado, o outro age assim. Então, é isso. Continuando, é importante lembrar que
Embora seja útil ter um estilo de liderança predominante, muitas vezes é necessário adaptar o estilo de liderança de acordo com as necessidades da equipe e do contexto. Isso vale para a nossa vida também. Quando a gente vai falar, quando alguém vem nos procurar para desabafar, ou para conversar, ou para falar de alguma coisa, no nosso vínculo de amizades, a gente tem que ter esse feeling, né? É importante lembrar que, embora seja útil ter um estilo de liderança predominante, muitas vezes é necessário adaptar o estilo de liderança de acordo com as necessidades da equipe e do contexto. Porque muitas vezes eu falo uma linguagem, posso estar falando uma linguagem que aquela pessoa ou a equipe com a qual eu trabalho não esteja entendendo, né? Acontece muito isso com professores. Conversando com alguns professores, há um tempo atrás, eu escutei de uns professores que eles não estavam conseguindo passar adequadamente a matéria para os alunos. Tinha uns que entendiam, tinha uns que estavam no meio termo e tinha um grupo que não entendia nada. Então, conversando, a palavra dele foi que ele achava, pode ser também, que o grupo que não estava entendendo fosse pessoas que viesse de uma sala ao qual os professores, de uma sala anterior, que o professor não exigia tanto, ou também, como aqui fala, a linguagem do professor não estava sendo entendida para aquele grupo, né? Um grupo conseguia entender e o outro grupo não. Ele teria que começar a fazer o meio termo. Determinada hora falar de uma forma, determinada hora falar de outra forma, da matéria, determinada forma falar de outra forma, até ele conseguir encontrar o meio termo, né? Como assumir a liderança? Assumir a liderança pode ser uma tarefa desafiadora, mas é possível desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um líder eficaz. Algumas dicas podem ajudar esse processo. Essas dicas aqui são para ordem geral, tá? Mas especificamente para as pessoas que trabalham em grandes empresas, para pessoas que estão almejando cargos, né? Mas também que pode ser resumido também na nossa vida corriqueira, dia a dia, nos variados grupos ao qual nós fazemos parte. Vamos lá. Desenvolva sua inteligência emocional. Liderança envolve lidar com pessoas e para isso é preciso saber como se comunicar, motivar e inspirar sua equipe. Desenvolver a inteligência emocional, ou seja, a capacidade de identificar e gerenciar emoções em si mesmo e nos outros, pode ser uma grande ajuda nesse sentido. Aprenda a delegar tarefa. Um líder sabe delegar tarefas de forma eficaz, de modo a envolver sua equipe no processo e distribuir as responsabilidades de forma justa. Isso permite que cada membro do time possa contribuir com sua habilidade e conhecimento e ajuda a evitar sobrecarga e desmotivação. Essa é a parte mais importante. Bom líder, saber delegar função, fazer com que todos da equipe se sintam importantes, para que em nenhum momento alguém se sinta desmotivado da equipe, certo? Isso pode ser dentro da empresa, pode ser nosso vínculo de amizade,
numa associação comunitária, numa ONG, seja lá o que for. Temos que saber delegar a função para que todos se sintam úteis e possam seguir todos o mesmo caminho, a mesma direção. Cada um fazendo a sua parte, sem se desmotivar. Esteja sempre disposto a aprender. Liderança é um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. Esteja aberto a feedbacks, novas ideias e perspectivas e busque sempre se atualizar e adquirir novas habilidades. Seja um exemplo. Líderes inspiram sua equipe a partir do seu próprio exemplo. Seja um modelo de comportamento ético, comprometimento e dedicação e demonstra a importância de valores como trabalho em equipe, respeito e confiança. Chegou aonde eu gostaria. É justamente nisso que eu acabei de falar, ao qual eu vou repetir, aonde eu procuro sempre estar pautando a minha vida, né? Vou ler de novo. Seja um exemplo. Líderes inspiram sua equipe a partir do seu exemplo, do seu próprio exemplo. Seja um modelo de comportamento ético, comprometimento e dedicação e demonstre a importância de valores como trabalho em equipe, respeito e confiança. Quando eu aprendi isso e trouxe para a minha vida pessoal, profissional, eu consegui ter uma grande evolução como ser humano. Principalmente na categoria de educador como pai. Porque os maiores exemplos dos nossos filhos são os pais. Então, eu preciso ser exemplo para o meu filho. Eu preciso ser exemplo para o meu filho dentro da minha casa, na rua, e aonde quer que eu vá trabalhar e aonde quer que eu vá. Preciso ser exemplo. Principalmente quando meu filho está comigo. Porque ele está me observando. A todo momento ele está observando meus passos, o que eu estou fazendo. Se eu errar ou falhar e ele falhar da mesma forma, eu não vou ter direito de reclamar ou de chamar a atenção dele. Então, para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito extenso, conclusão disso tudo. A liderança é uma habilidade essencial para qualquer pessoa que deseje trabalhar em equipe e alcançar objetivos em conjunto. Existem vários tipos de liderança, cada um adequado a diferentes situações e equipes. E é importante que o líder identifique as necessidades da equipe e do contexto para escolher o estilo mais adequado a assumi-las. E como eu falei lá em cima, sobre exemplos de liderança, trazendo para a nossa vida corriqueira, dia a dia, que todos possamos ser seres humanos do bem, que possamos dar exemplos do bem, exemplos de respeitabilidade com tudo e com todos, que possamos ter nossa mente focada no bem. E como eu disse no começo do vídeo, nossa principal motivação tem que ser Jesus e Deus, o nosso Pai Celestial. Sem eles, nós não somos nada. E que quando a gente adquire aquele exemplo que eu falei, que líderes, eles inspiram
pessoas. Então, que nós possamos inspirar as pessoas a caminhar no bem. Se for no nosso bairro, que nós inspiremos as pessoas através dos nossos exemplos a caminhar no bem, a praticar o bem, a praticar os princípios de Jesus. Se for na nossa empresa, que a gente inspire o nosso amigo de trabalho a trabalhar bem, a engranjar, a se motivar. Se for na comunidade, líder comunitário, que nós inspiremos a comunidade a participar, a darem sua opinião sobre as decisões que têm que ser tomadas. Se for num time de futebol, que nós inspiremos as pessoas a serem melhores esportistas, que nós sejamos e nós inspiremos com o nosso exemplo as pessoas a serem melhores esportistas. Né? Que possamos, quem trabalha em empresas, seja ela qual for o porte, que esteja na categoria de líder, de chefe, possa preparar pessoas, não tenha medo. Quem tem medo que outra pessoa pode tomar seu lugar, se caso ele venha ensinar, essa pessoa não tem confiança em si mesmo. Essa pessoa não é um bom líder. Então, a principal ideia é líderes, formar outros líderes, e esses líderes ir formando outros, e todo mundo se enganjando, a equipe toda se enganjando, e todos motivados, com o pensamento de todos caminhando na mesma direção. Né? Vou deixar aqui a fonte de estudo ao qual eu pesquisei, porque eu já vou ficando por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso, que não é a nossa intenção, já até passei um pouco. A fonte de estudo foi RH Portal, blog Convinia, portal TEL G4, que fala também sobre educação, mas a grande parte eu peguei no www.goodhabits.com. Quem puder dar uma olhadinha lá, isso tudo que eu falei está lá na íntegra, e vai poder estudar melhor, vai poder perceber melhor, vai poder ampliar melhor sua mente, principalmente na matéria de trazer a liderança para a sua própria vida. Porque quem não é líder da sua vida, com certeza não vai ser um bom líder na empresa, não vai ser um bom líder num bairro, não vai ser um bom líder em canto nenhum. Então, a gente tem que ser um bom líder em nós mesmos, liderar nós mesmos, nossas emoções, nossas atitudes, nossos pensamentos. Depois, sermos líderes na nossa casa, para que depois possamos ser líderes onde quer que nós fomos, sobretudo na nossa empresa, no nosso grupo de amigos, no nosso grupo de futebol, onde quer que a gente for. Desde já quero pedir que todos se inscrevam no canal, deixem seus comentários, deixem suas sugestões para temas, deixem suas críticas, que críticas também é válida, me faz crescer, me faz ver onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando. E nos acompanhe também no nosso Instagram, que é @adocarmo540, e que nos acompanhe também no nosso outro canal, onde a gente fala sobre religiosidade, que é @Jesus e o Espiritismo. E quero deixar um forte abraço a todos e que fiquem com Deus, que aqueles que vejam esse vídeo estejam almejando ser líderes em suas casas, em seus trabalhos,
possam trazer a parte que lhe toca, refletir e da sua forma colocar em prática no seu dia a dia. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.